Milionária recusava todos os pretendentes, mas seus pais lhe apresentaram um homem que era um verdadeiro príncipe encantado. Porém, durante uma reunião, o jardineiro lhe dá flores que contêm um bilhete que diz: não assine os documentos. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana cara era o único som que ousava quebrar o silêncio constrangedor. Júlia girava a taça de vinho tinto entre os dedos, observando o líquido rubi dançar sob a luz fraca do candelabro. À sua frente, Fernando, o pretendente da noite, limpava o canto da boca com um guardanapo de linho. Ele era bonito, de uma forma clássica e entediante, como uma estátua de museu que todos admiram, mas ninguém realmente sente uma conexão. Então, o crescimento do último trimestre foi de 12%, correto? Ele perguntou, voltando ao assunto que dominara a conversa pelas últimas 2 horas. Uma margem impressionante, considerando a instabilidade do mercado. Sua estratégia de expansão para o mercado asiático foi, devo admitir, uma jogada de mestre. Júlia forçou um sorriso. Nós temos uma equipe muito competente. Claro, ele anuiu, os olhos brilhando com um interesse que não era por ela, mas pelo império que ela representava. Mas a visão, a liderança, vem tudo de você. Fico imaginando o trabalho que dá a gerenciar tudo isso. E os carros? Vi que você tem um novo modelo elétrico alemão. A aceleração dele é realmente tudo o que dizem? O coração de Júlia afundou um pouco mais. Era sempre assim. Os números, os lucros, os bens. Ela se sentia menos como uma mulher em um encontro e mais como uma aquisição em potencial sendo avaliada. Uma peça de luxo que vinha com um conglomerado de cosméticos de brinde. A amiga que lhe arranjara o encontro jurou que Fernando era diferente. Um homem sensível e culto. Mas a sensibilidade dele parecia se limitar à flutuação das ações na bolsa. Ninguém nunca perguntava sobre o livro que ela estava lendo, ou se ela tinha dormido bem, ou como ela, Júlia, a mulher por trás da CEO, estava se sentindo. Ela encerrou o jantar com uma desculpa educada e escapou para a noite fria. Dentro de seu carro, o silêncio era um alívio. As luzes da cidade passavam como borrões coloridos pela janela, um espetáculo vibrante que contrastava com o vazio que sentia por dentro. A mansão onde morava a recebeu com sua grandiosidade fria e impessoal. As luzes estavam acesas na sala de estar, um sinal de que seus pais, Cláudio e Elisa, a esperavam. Não por preocupação, ela sabia, mas por oportunidade. Ao entrar, encontrou-os exatamente como imaginara. Elisa folheava uma revista de alta costura, enquanto Cláudio admirava um pesado relógio de pulso que ele havia pego emprestado da coleção de Júlia. Eles mal levantaram o olhar. Boa noite, disse Júlia, a voz cansada. Júlia, querida, lhe exclamou Elisa, como se só agora notasse sua presença. Já em casa? Como foi com o Fernando? Ele é de uma família excelente, sabia? O pai dele tem investimentos imobiliários por toda a costa. Foi informativo, respondeu Júlia, jogando a bolsa em uma poltrona. Cláudio se levantou, um sorriso oleoso nos lábios, falando em investimentos. Filha, aquele novo sistema de som para o meu carro de luxo é uma edição limitada, uma verdadeira peça de colecionador. Pensei que... E eu estava pensando, interrompeu Elisa, fechando a revista com um estalo, que o Dr. Alencar tem uma nova técnica de preenchimento facial. Rejuvenesce 10 anos, dizem. Não é exatamente uma plástica, é mais um retoque, uma manutenção. Júlia sentiu a familiar pontada de dor latejar em sua têmpora. Era um tsunami de superficialidade e interesse. Ela os olhou, o pai e a mãe. 2 pessoas que deveriam ser seu porto seguro, mas que se tornaram seus maiores credores emocionais e financeiros. Não, ela disse a palavra saindo mais firme do que pretendia. Chega. Não vou dar dinheiro para um sistema de som e nem para um retoque. Já dei o suficiente este mês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elisa a olhou ofendida. Mas, querida, é só um... Eu disse não. A voz de Júlia ecoou pela sala. Será que vocês não percebem? Eu acabei de voltar de mais um encontro desastroso e estou exausta. E a primeira coisa que vocês fazem é me apresentar uma lista de compras. Eu sou a filha de vocês ou um caixa eletrônico? Seus pais recuaram, adotando expressões de falsa preocupação. Oh, meu bem, nos desculpe, disse Cláudio, tentando um tom paternal. Não sabíamos que o encontro foi ruim. O que aconteceu? O que aconteceu é o que sempre acontece, desabafou ela.
a dor de cabeça se intensificando. Ele me entrevistou por 2 horas sobre minhas finanças. Foi um desastre, mais um fracasso. Elisa se aproximou e tocou seu braço. Não diga isso, filha. Você é jovem, linda, tem apenas 30 anos. O homem certo vai aparecer. Nós vamos encontrar um par perfeito para você. Por um instante, Júlia sentiu um vislumbre de calor nas palavras da mãe. Foi um instante fugaz. Falando nisso, continuou Elisa baixando a voz, se não o preenchimento, talvez só um pouquinho de botox, seria bem mais em conta. Júlia se afastou, a decepção lavando a última gota de esperança. Eu vou para o meu quarto. No dia seguinte, a dor de cabeça a levou a um consultório médico. O doutor, um homem de meia-idade com um olhar compreensivo, ouviu-a pacientemente. Júlia, disse ele ao final, seu corpo está lhe enviando um sinal claro. Isso é estresse acumulado. Sua pressão está alta. Seus músculos estão tensos. Você vive para o trabalho e para as expectativas dos outros. Quando foi a última vez que fez algo que não envolvesse lucro ou obrigações? Algo só para você? A pergunta a pegou de surpresa. Ela não sabia a resposta. Encontre um hobby, aconselhou ele. Algo que te conecte com a terra, com a criatividade. Jardinagem, pintura, o que for. E considere fazer terapia. Você precisa de um espaço seguro para ser apenas você. Júlia voltou para casa com as palavras do médico ecoando em sua mente. Ao cruzar o vasto terreno de sua propriedade, seu olhar caiu sobre o jardim. O que antes era um orgulho, com canteiros coloridos e arbustos perfeitamente podados, agora parecia triste e negligenciado. As rosas estavam murchas. As ervas daninhas competiam por espaço. Era um reflexo perfeito de como ela se sentia por dentro. O que aconteceu aqui? Tá perguntou a um funcionário que passava. O jardineiro se demitiu na semana passada, patroa. Disse que recebeu uma proposta melhor. Naquele momento, Marlene, a cozinheira de meia-idade, cujo tempero era o único conforto que Júlia encontrava em casa, saiu da cozinha com um maço de manjericão. Com licença, patroa, disse ela com seu jeito tímido. Eu ouvi a conversa. Se a senhora não se importar, meu filho, ele é jardineiro. Tem um dom com as plantas, sabe? Mas está sem trabalho há um tempo. Se a senhora quisesse dar uma oportunidade a ele... Júlia olhou para Marlene, uma mulher que trabalhava para ela há 2 anos e de quem sabia muito pouco. Não fazia ideia de que ela tinha um filho. Ele é bom? Perguntou. O melhor, respondeu Marlene, um brilho de orgulho nos olhos. Pode começar amanhã mesmo, se a senhora quiser. Júlia, lembrando-se do conselho do médico, tomou uma decisão impulsiva. Diga a ele para vir amanhã. E assim Miguel começou. Júlia não ouvia muito. Seus horários raramente coincidiam, mas dia após dia ela via a transformação. Os canteiros foram limpos, a terra foi adubada. Novas mudas de flores começaram a brotar, e o verde das folhas parecia mais vivo, mais vibrante. O jardim estava voltando à vida, e, estranhamente, Júlia sentia como se uma pequena parte dela também estivesse. Ela também começou a impor limites à sua família. Os pedidos de dinheiro de tios e primos foram recebidos com um firme não, a menos que fosse uma emergência de saúde comprovada. A paz que se instalou em sua vida foi frágil, mas bem-vinda, até que, em uma noite, ao chegar do trabalho, ela ouviu risadas na sala de estar. Seus pais estavam entretidos, conversando com um homem que Júlia nunca tinha visto, e ele era, sem dúvida, o homem mais bonito que ela já vira. Alto, com cabelos castanhos levemente ondulados e olhos de um azul tão claro que pareciam conter o céu. Filha, disse Cláudio radiante. Venha, quero que conheça alguém. Este é Rômulo. Rômulo se levantou e sorriu. E o sorriso dele aqueceu o ambiente. É um prazer imenso, Júlia. Seus pais falam de você com tanto orgulho. Ele era diferente. Ele não perguntou sobre a empresa. Ele perguntou sobre o dia dela. Ele a ouviu de verdade, com uma intensidade que a fez se sentir a única pessoa no mundo. Falaram sobre viagens, não as mais caras, mas as mais significativas. Falaram sobre livros, sobre sonhos, sobre os sabores da infância. Quando Júlia finalmente olhou para o relógio, o sol já havia se posto e seus pais haviam desaparecido. Meu Deus, me desculpe, disse ela envergonhada. Eu te prendi aqui por horas. Rômulo riu, um som agradável e genuíno. Foram as horas mais rápidas do meu dia. Foi um prazer enorme conversar com você. Se você não se importar,
Conheço um restaurante italiano fantástico. Talvez no fim de semana. Ela aceitou sem hesitar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Júlia dormiu sorrindo. Os encontros se seguiram, cada um mais mágico que o outro. Rômulo parecia um sonho. Ele era gentil, atencioso, inteligente. Ele abria a porta do carro, lembrava-se do nome do seu primeiro animal de estimação. Trazia flores sem motivo aparente. Ele se interessava por sua mente, por sua alma. Pela primeira vez, Júlia se sentiu vista. Quando ele a pediu em namoro sob um céu estrelado com lágrimas nos olhos, ela disse sim. Parecia que o universo finalmente havia conspirado a seu favor. Ela estava vivendo um conto de fadas, e Rômulo era seu príncipe encantado. Os meses que se seguiram à chegada de Rômulo foram um borrão de felicidade para Júlia. Era como se ela tivesse passado a vida inteira em um mundo em preto e branco, e, de repente, alguém tivesse derramado todas as cores sobre ele. Rômulo era a personificação da atenção. Ele planejava jantares surpresa, a levava para velejar ao pôr do sol e tinha uma habilidade quase mágica de dizer exatamente o que ela precisava ouvir. A solidão que a acompanhara por tanto tempo começou a se dissipar, substituída pela presença constante e calorosa dele. Para estar mais com ele, Júlia começou a fazer algo que nunca antes considerara: delegar. Ela promoveu sua vice-presidente, confiou mais em seus gerentes e passou a sair do escritório pontualmente às 6 da tarde. Essa nova rotina a fazia chegar em casa enquanto o sol ainda pintava o céu de laranja e dourado. E foi assim que seus caminhos começaram a se cruzar com os do jardineiro silencioso. Numa tarde de terça-feira, ela caminhava pela lateral da casa, o celular no ouvido, rindo de uma piada que Rômulo acabara de contar. Ao desligar com um sorriso ainda nos lábios, ela o viu. Ele estava ajoelhado ao lado de um canteiro de lavandas, as mãos cobertas de terra, tratando uma das mudas com uma delicadeza que parecia reverência. O sol poente lançava uma auréola dourada em seus cabelos escuros. Sentindo-se leve e generosa, ela se aproximou. "Bom dia", disse ela, esquecendo-se que o dia já terminava. O hábito de saudações formais e impessoais era difícil de quebrar. Miguel levantou a cabeça. Seus olhos, de um castanho profundo, encontraram os dela e permaneceram ali por alguns segundos. Havia uma intensidade em seu olhar que a desarmou. Ele não a olhava como os outros funcionários, com uma mistura de respeito e medo. Ele a olhava como se a estivesse lendo. Ele então acenou com a cabeça, um gesto simples e educado. "Qual o seu nome?" perguntou ela, curiosa. Ele pareceu confuso. Olhou para os lados como se procurasse uma resposta no ar. Então, levou o dedo indicador ao ouvido e balançou a cabeça em negação. Foi um soco no estômago de Júlia. O silêncio dele não era uma escolha, era uma condição. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha pela sua falta de sensibilidade. Como ela, a dona de tudo aquilo, poderia ser tão ignorante sobre as pessoas que cuidavam de seu lar? Sem saber o que fazer, ela apenas murmurou um desculpe e se apressou para dentro. Mais tarde, na cozinha, ela procurou Marlene. "Eu não sabia que seu filho era surdo", disse a voz baixa. "Eu tentei falar com ele e me sinto uma tola." Marlene secou as mãos no avental e sorriu com ternura. "Não se preocupe, patroa. O nome dele é Miguel. Ele nasceu assim. Ele não fica com raiva, ele entende. O mundo nem sempre sabe como falar com ele, mas ele sabe como observar o mundo." A explicação de Marlene aliviou a culpa de Júlia, mas também a deixou com uma sensação de melancolia. Havia um universo inteiro dentro de Miguel, um mundo de pensamentos e sentimentos, ao qual ela não tinha acesso. No dia seguinte, Júlia estava saindo para encontrar Rômulo para um evento de gala. Usava um vestido de seda azul que realçava seus olhos e se sentia no topo do mundo. Ao passar pelo jardim, viu Miguel se aproximar. Ele caminhava com um propósito, segurando algo na mão. Por um momento, ela pensou em desviar, ainda sem saber como interagir. Mas ele parou na sua frente e estendeu a mão. Nela, havia uma única rosa de um tom de pêssego perfeito recém-colhida. Em sua haste, um pequeno bilhete estava amarrado com um fio de ráfia. Ele a entregou e, com um pequeno aceno, voltou ao seu trabalho. Júlia ficou parada, a rosa na mão. Desamarrou o bilhete com cuidado. A caligrafia era firme e clara. "Espero que tenha uma boa tarde." Um sorriso involuntário brotou em seus lábios. Era tão simples, tão puro.
Ninguém nunca lhe desejava uma boa tarde. Desejavam-lhe sucesso, bons negócios, um bom investimento. Mas uma boa tarde? Aquele pequeno gesto a tocou de uma forma que joias caras e jantares luxuosos jamais conseguiriam. A fragrância da rosa a acompanhou até o carro. Mas ao longo da noite, enquanto Rômulo a cobria de elogios, a mente de Júlia divagava. Aquele bilhete seria um flerte? Miguel estava interessado nela? O pensamento a deixou desconfortável. Ela estava apaixonada por Rômulo. Se o jardineiro estivesse nutrindo sentimentos, ela teria que cortar aquilo pela raiz, com delicadeza, mas com firmeza. Não podia dar falsas esperanças a ninguém. Decidida a esclarecer as coisas, na manhã seguinte ela marchou em direção à cozinha para falar com Marlene. No entanto, seu caminho foi interrompido por uma visão curiosa. No carrinho de limpeza de uma das funcionárias, havia uma rosa vermelha idêntica. E mais adiante o motorista, um senhor de cabelos grisalhos, ajeitava uma no pequeno vaso do painel do carro. Que rosa bonita, Ana, disse Júlia à moça da limpeza. Ana abriu um sorriso que iluminou seu rosto. Foi o Miguel, patroa. Olha o bilhete. Ela mostrou o pequeno papel. Ele escreveu que seu filho nasça com muita saúde. Eu só descobri que estava grávida há 2 dias. Não sei como ele soube. Intrigada, Júlia foi até o motorista. O senhor também ganhou uma rosa, Alberto? Ele riu. O garoto tem um coração de ouro. Ele me deu esta e disse no bilhete: dê essa rosa para a sua namorada. É algo simples, mas que vai deixá-la mais feliz. E não é que ele tem razão? A Elsa vai adorar. Júlia continuou seu percurso e viu mais rosas. Cada uma acompanhada de um bilhete personalizado. Para uma jovem que estudava para o vestibular, a mensagem era de boa sorte. Para um segurança que havia perdido o cachorro, era uma nota de consolo. Ao chegar à cozinha, encontrou Marlene admirando sua própria rosa com um bilhete que dizia: para a melhor mãe do mundo. Ele faz isso com todo mundo, explicou Marlene, os olhos marejados. É o jeito dele de conversar. Ele observa. Ele presta atenção nas pequenas coisas que ninguém mais vê. Como poucas pessoas aqui sabem a linguagem de sinais, as flores e os bilhetes são a voz dele. Uma onda de vergonha e admiração tomou conta de Júlia. Ela havia julgado mal a intenção mais pura que já havia encontrado. Miguel não estava flertando. Ele estava se conectando. Ele estava tecendo uma teia de gentileza que envolvia a todos silenciosamente, um bilhete de cada vez. A partir daquele dia, Júlia passou a valorizar imensamente os pequenos bilhetes que recebia. Miguel parecia saber exatamente quando ela precisava de um incentivo. Após uma reunião tensa, encontrava uma gérbera com a nota: você foi forte hoje. Quando fechou um grande contrato, uma tulipa com parabéns pelo aumento das vendas. E, quando Rômulo a pediu em casamento, ele lhe deu um pequeno girassol. Parabéns pelo seu noivado. Mas os seus favoritos continuavam sendo os mais simples. Espero que tenha um ótimo dia. Eram âncoras de humanidade em sua vida agitada. Certa manhã, em sua empresa, ela viu um comunicado no quadro de avisos. O departamento de RH estava iniciando um curso de Libras para os funcionários, como parte de uma nova política de inclusão. Uma ideia floresceu em sua mente. Era uma oportunidade, um sinal. Ela poderia finalmente cruzar a ponte para o mundo silencioso de Miguel. Para a surpresa de todos, na primeira aula lá estava ela, a fundadora e CEO multimilionária, sentada em uma cadeira simples, ao lado de recepcionistas e analistas, esforçando-se para que seus dedos formassem os sinais corretos. Foi desafiador, mas incrivelmente recompensador. Era uma linguagem poética, visual, que exigia uma nova forma de pensar e sentir. Após algumas semanas de aulas intensivas, ela se sentiu pronta. Numa tarde ensolarada, encontrou Miguel podando as roseiras, as mesmas que forneciam sua voz. Ela respirou fundo, o coração batendo forte, e se aproximou. Ele a viu e ofereceu seu habitual aceno. Então, com as mãos trêmulas, mas firmes, ela fez os sinais. Bom dia, Miguel. Eu estou aprendendo Libras. A reação dele foi transformadora. A expressão neutra em seu rosto se desfez, dando lugar a um espanto genuíno. Seus olhos se arregalaram e, em seguida, um sorriso lento e radiante se espalhou por seus lábios. Era um sorriso de pura alegria,
como o de uma criança que ganha o presente mais desejado do mundo. Ele largou as tesouras de poda e, com uma fluidez que a hipnotizou, suas mãos responderam: "Eu estou muito feliz com isso. Se precisar de ajuda, pode contar comigo." Foi a primeira conversa deles, e para Júlia, foi mais íntima e significativa do que qualquer diálogo que já tivera. Naquele momento, no silêncio do jardim, uma conexão real foi forjada, um entendimento que transcendia o som. Mal sabia ela que aquela conexão, aquela ponte que acabara de construir, seria em breve sua única tábua de salvação. O amor de Rômulo era como uma correnteza forte que arrastava Júlia para um futuro que ela sempre sonhara. A decisão de se casarem foi natural, uma consequência inevitável da felicidade avassaladora que sentiam. Eles optaram por uma cerimônia civil íntima, a ser realizada nos jardins da mansão, o mesmo jardim que Miguel havia transformado em um santuário de cores e aromas. A grande festa, com centenas de convidados, aconteceria dali a um mês, mas para Júlia aquele pequeno evento era o que realmente importava. Era a promessa, o início oficial da vida que ela passara anos buscando. Os dias que antecederam a cerimônia foram repletos de uma excitação quase infantil. Júlia se via sorrindo para o próprio reflexo, escolhendo um vestido de linho branco, simples e elegante, e planejando um pequeno almoço com seus pais e os futuros sogros, que Rômulo descrevia como um casal discreto que vivia no interior. Eles estão ansiosíssimos para te conhecer oficialmente como parte da família. "Minha vida", disse Rômulo numa noite enquanto observavam as estrelas da varanda. "Minha mãe já te adora e ela nem te conhece. Eu falo tanto de você que ela sente como se já fosse sua filha." Ele a abraçou por trás, o queixo apoiado em seu ombro. "Em breve seremos um só, e eu poderei cuidar de você de verdade. Cuidar de tudo o que é seu como se fosse meu." A frase dita em um sussurro amoroso deveria tê-la aquecido, mas por um instante fugaz, uma estranha frieza percorreu sua espinha. Cuidar de tudo o que é seu. Provavelmente era apenas o nervosismo pré-casamento. Ela se virou e o beijou, afastando a sensação incômoda. Seus pais, Cláudio e Elisa, estavam em um estado de euforia que Júlia não via há anos. A alegria deles, no entanto, tinha uma qualidade peculiar, quase febril. Eles não falavam sobre o amor de Júlia ou sobre a felicidade dela. Falavam sobre a união, a fusão de forças, o futuro sólido que a aliança representava. "Rômulo é um homem tão completo, minha filha", dizia Elisa, enquanto ajudava Júlia a provar o vestido. "Um empresário de visão, de família tradicional. Ele vai trazer uma estabilidade maravilhosa para todos nós, para a família." O "todos nós" soou nos ouvidos de Júlia com um peso estranho. Ela estava se casando, mas parecia que a família inteira estava assinando o contrato. Mais uma vez, ela atribuiu sua inquietação à ansiedade natural de uma noiva. O dia da cerimônia amanheceu perfeito. Um céu de azul profundo, sem uma única nuvem, pairava sobre a cidade. O jardim estava espetacular, uma explosão de vida. Miguel e sua equipe haviam trabalhado incansavelmente. As rosas exalavam um perfume doce, e um arco de jasmins brancos havia sido montado no local onde os votos seriam trocados. Júlia observava tudo da janela de seu quarto, o coração transbordando. Ela viu Rômulo chegar, impecável em um terno de linho claro, cumprimentando seus pais com abraços calorosos. Ela viu o juiz de paz chegar, um homem de aparência solene. Tudo estava em seu devido lugar. Um cenário perfeito para o dia mais feliz de sua vida. Seu olhar então encontrou Miguel. Ele não estava parado com os outros funcionários, que se aglomeravam discretamente a uma distância respeitosa para assistir. Ele estava trabalhando, podando um arbusto distante, de costas para a celebração. Havia uma rigidez em seus ombros, uma tensão em seus movimentos que contrastava violentamente com a leveza do dia. Júlia sentiu uma pontada de tristeza. Será que ele estava magoado? Talvez ele realmente nutrisse sentimentos por ela, e vê-la se casar era doloroso demais. A ideia a deixou com o coração apertado. Ela prometeu a si mesma que depois de tudo teria uma conversa com ele em libras, para garantir que a amizade deles permanecesse intacta. Chegou a hora. Com o coração batendo como um tambor, ela desceu as escadas. Seus pais a receberam com lágrimas nos olhos. Lágrimas que, pela primeira vez, ela acreditou serem de genuína felicidade.
Rômulo a esperava sob o arco de jasmins. O sorriso dele era o sol que iluminava seu mundo. Você está deslumbrante, ele sussurrou, pegando sua mão. A mão dele estava um pouco fria, úmida. Nervosismo, ela pensou. A cerimônia foi breve e bonita. O juiz falou sobre união e companheirismo. Júlia mal ouvia as palavras. Estava perdida nos olhos azuis de Rômulo. Tudo parecia um sonho. Um filme romântico do qual ela era a protagonista. Então veio o momento da assinatura. Uma pequena mesa de carvalho foi trazida, com o grande livro de registros e os documentos que selariam seu destino. O juiz abriu na página correta e estendeu-lhes uma caneta de tinta preta. Agora, se puderem assinar, oficializaremos esta união. Rômulo assinou primeiro, com um floreio rápido e confiante. Em seguida, ele se virou para Júlia, o sorriso mais largo do que nunca. Sua vez, meu amor. Júlia pegou a caneta. O metal parecia gelado em seus dedos. Ela olhou para o espaço em branco ao lado do nome de Rômulo, o lugar onde sua identidade se fundiria à dele. Olhou para seus pais, que a observavam com uma expectativa quase predatória. Olhou para Rômulo, cujo olhar ganancioso por um segundo sobrepôs o brilho amoroso. Foi nesse exato instante que um movimento periférico chamou sua atenção. Miguel estava se aproximando. Ele havia largado suas ferramentas e caminhava em direção à mesa. Não de forma ameaçadora, mas com uma calma deliberada que fez com que todos se virassem para ele. Em suas mãos, ele segurava um pequeno e delicado buquê de lírios brancos, as flores favoritas de Júlia. O que ele está fazendo? E sibilou Elisa. Miguel não parou até estar ao lado de Júlia. Ele a olhou nos olhos e a intensidade de seu olhar era um grito silencioso. Havia urgência, súplica, um aviso desesperado ali. Ele estendeu o buquê para ela. Júlia o aceitou, confusa. Obrigada, Miguel, ela conseguiu dizer, a voz um fiapo. O perfume dos lírios encheu seus pulmões. Ao segurar o buquê, seus dedos sentiram algo incomum entre as hastes. Um pedaço de papel dobrado de forma compacta, com o coração disparado. Usando o próprio buquê para esconder o movimento, ela o puxou e o abriu discretamente na palma da mão. A caligrafia era a mesma dos bilhetes gentis, mas as palavras eram duras como pedra, urgentes como uma sirene. Não assine nada. O mundo de Júlia parou de girar. O zumbido feliz em seus ouvidos foi substituído por um silêncio ensurdecedor. As 3 palavras pulsavam diante de seus olhos. Não assine nada. Ela levantou o olhar do bilhete para o rosto de Miguel. Ele ainda a encarava, e com um movimento quase imperceptível, balançou a cabeça negativamente. Então, ela olhou para os outros. O sorriso de Rômulo havia se tornado uma máscara rígida de impaciência. O olhar de seu pai era de pura fúria pela interrupção. Sua mãe parecia prestes a explodir. Não havia preocupação em seus rostos. Havia contrariedade, frustração. A reação deles foi como um raio que iluminou a cena, revelando as rachaduras na fachada perfeita. O aviso de Miguel, o homem que nunca lhe pedira nada, que só lhe oferecera gentileza e verdade em pequenos pedaços de papel, ecoou em sua alma com a força de uma verdade inegável. O pânico a engolfou. A caneta em sua mão tremeu. Ela não podia questioná-los ali. Não podia revelar o bilhete. Precisava de tempo. Precisava escapar. Com um grito baixo e sufocado, ela levou a mão livre à cabeça. Eu não estou me sentindo bem. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou na mesa, deixando a caneta rolar e cair na grama. Tudo está girando. A interrupção foi abrupta e total. Rômulo e seus pais correram para o seu lado, mas a preocupação em suas vozes soava oca, forçada. Querida, o que foi? Disse Rômulo, segurando seu braço com mais força do que o necessário. É o estresse. Tanta emoção, exclamou Elisa, abanando o rosto de Júlia com a mão. O juiz, desconcertado, fechou o livro. Talvez devêssemos adiar. A saúde da noiva vem em primeiro lugar. Júlia, com a cabeça apoiada no ombro de Rômulo, olhou por cima dele e viu Miguel se afastar silenciosamente, desaparecendo entre as roseiras. Ele havia lhe jogado uma boia salva-vidas no meio do oceano e agora cabia a ela nadar. Enquanto a levavam para dentro de casa, o bilhete ainda estava amassado em sua mão. Uma promessa de uma verdade terrível que ela agora precisava. Desesperadamente descobrir. Júlia foi levada para seu quarto.
Um santuário de tons neutros e tecidos macios, que de repente se tornou uma jaula dourada. Sua mãe a ajudou a se deitar, a preocupação em seu rosto tão convincente que, por um momento aterrorizante, Júlia quase duvidou da mensagem em sua mão. Rômulo pairava na porta, a testa franzida em uma máscara de angústia. Foi a emoção, meu amor. Apenas muita emoção, ele disse, a voz aveludada. Mas os olhos azuis, antes o refúgio de Júlia, agora pareciam lascas de gelo. Havia uma impaciência contida ali, uma irritação que a fina camada de preocupação não conseguia esconder completamente. Vamos deixá-la descansar, disse Cláudio, com uma autoridade que soava falsa. Adiaremos tudo por uma semana. Daremos a você tempo para se recuperar totalmente, filha. Uma semana. Era o tempo que eles lhe davam. Tempo para que sua fraqueza passasse e ela pudesse finalmente cumprir seu papel no roteiro deles. Eles saíram fechando a porta suavemente, deixando-a no silêncio opressor de seu quarto. Sozinha, Júlia abriu a mão. O bilhete estava úmido de seu suor. As palavras um pouco borradas, mas ainda gritando sua advertência. Não assine nada. A dor em sua cabeça não era mais fingimento. Era uma enxaqueca pulsante, nascida da traição e do medo. Ela se levantou e trancou a porta. Precisava falar com Miguel, mas como? Cada canto de sua casa agora parecia hostil. Cada funcionário um possível espião. Seus pais e Rômulo controlavam aquele ambiente. Ela esperou. Por horas, ela permaneceu em seu quarto, recusando comida, alegando que precisava apenas de silêncio. Ouviu as vozes deles no andar de baixo. Conversas abafadas, pontuadas por risadas que não soavam alegres, mas tensas. Através da porta, ela captou um fragmento da voz de seu pai. Inconveniente, mas uma semana não vai estragar tudo. Temos que mantê-la calma. Aquilo foi a confirmação. Eles não estavam preocupados com ela. Estavam preocupados com o plano. Quando a noite finalmente engoliu a mansão e o silêncio indicou que todos haviam se recolhido, Júlia agiu. Usando o celular, ela enviou uma mensagem para Marlene, o único número que tinha além dos de sua família. Marlene, me desculpe a hora. Preciso de um grande favor. É urgente. Pode me passar o número do seu filho, Miguel? A resposta veio quase que imediatamente, como se Marlene estivesse esperando. Claro, patroa. Espero que esteja tudo bem. Com o número em mãos, Júlia hesitou. O que ela diria? Como explicaria? Respirando fundo, ela digitou uma nova mensagem. Desta vez para Miguel. Miguel, aqui é a Júlia. Sei que é tarde, mas preciso falar com você. O bilhete? Eu preciso entender. Podemos nos encontrar? Em algum lugar seguro. Longe daqui. Ela observou os 3 pontos que indicavam que ele estava digitando. Cada segundo era uma tortura. A resposta dele foi simples e direta. Parque Central, perto do antigo Coreto. Em uma hora. Ela olhou para o relógio. Passava da meia-noite. O parque estaria deserto, escuro, perigoso. Mas ficar naquela casa parecia infinitamente mais arriscado. Vestindo roupas escuras e um capuz, ela destrancou a porta de seu quarto e desceu as escadas como uma sombra. Saiu pela porta dos fundos, a mesma usada pelos funcionários, e pela primeira vez em sua vida, sentiu-se uma fugitiva em sua própria casa. Ela não pegou seu carro. Chamou um aplicativo de transporte, pedindo para que a deixasse a 2 quarteirões do parque, para não deixar rastros. A caminhada até o Coreto foi assustadora. As árvores sussurravam na brisa noturna e cada estalo de um galho a fazia saltar. Ela o viu de longe, uma silhueta solitária sentada em um dos bancos, banhado pela luz amarelada de um poste distante. Ele estava exatamente como ela o vira pela última vez, com as mesmas roupas de trabalho. Ela se aproximou, o coração na garganta. Ele se levantou ao vê-la. No silêncio da noite, a ausência de som entre eles era ainda mais profunda. Miguel, ela começou, a voz um sussurro. Ela tirou o celular do bolso. Meu Libras, ainda não é muito bom. Podemos conversar por mensagem? Sentia-se inadequada, frustrada por não conseguir se comunicar na língua dele, especialmente agora. Ele assentiu, a expressão séria. Ela digitou freneticamente, as mãos tremendo. O que está acontecendo? Por que eu não devia assinar? Meus pais, Rômulo. O que você sabe? Ela lhe entregou o celular. Ele pegou o aparelho e, em vez de digitar uma resposta,
Seus dedos se moveram com uma velocidade surpreendente, abrindo o bloco de notas e começando a escrever uma mensagem longa. O que ela leu em seguida fez o chão desaparecer sob seus pés, sugando todo o ar de seus pulmões. Não precisa. Eu sei fazer leitura labial. Desde criança, aprendi a observar o mundo que não consigo ouvir, e eu tenho observado. Observei Rômulo e seus pais por meses, nas festas, nos jantares, aqui no jardim. Eles acham que sou apenas parte da paisagem, um funcionário invisível. Eles falam abertamente na minha frente. Júlia levantou os olhos do celular para o rosto dele, chocada. Leitura labial. Era tão óbvio e, ao mesmo tempo, tão impensável. Ela voltou para a tela, ávida e apavorada. Eles estão armando um golpe para tomar todo o seu patrimônio. Rômulo não é um empresário. Ele é um ator, um golpista profissional. Seus pais o contrataram. Eu os vi discutindo os pagamentos. Eles estão afundados em dívidas de jogo. Devem a pessoas perigosas. Este casamento é a saída deles. As palavras dançavam na tela, cada uma facada. Ator, dívidas de jogo, contratado, o romance, as declarações, os olhares, tudo uma performance. Uma atuação paga por seus próprios pais. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia, silenciosas e quentes. Os documentos que você ia assinar não eram um simples registro de casamento. Havia cláusulas escondidas, procurações embutidas em linguagem jurídica complexa. Ao assinar, você daria a Rômulo controle total e irrevogável sobre suas empresas, suas contas, suas propriedades. Você se tornaria uma prisioneira financeira. Eles planejavam te internar em uma clínica de repouso, alegando instabilidade emocional, e assumiriam tudo. Júlia teve que se sentar no banco, as pernas bambas. A crueldade do plano era diabólica, inimaginável. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre aniquilá-la, apagá-la de sua própria vida. Eu não podia deixar isso acontecer, a mensagem de Miguel continuava. Eu vi a sua bondade. Vi como você decidiu aprender Libras por minha causa. Vi como você trata minha mãe com respeito. Você não merecia isso. Eu tentei encontrar uma maneira de avisá-la, mas eles nunca a deixavam sozinha. A cerimônia foi minha única chance. Ela terminou de ler e ficou ali, paralisada, o celular na mão. A dor era uma ferida física, um rasgo em seu peito. A traição não era apenas de Rômulo, o estranho que ela aprendeu a amar. Era de seu pai e de sua mãe, o sangue de seu sangue. Eles a haviam vendido, a haviam sacrificado para salvar a si mesmos. A gentileza, o romance, tudo fora uma farsa meticulosamente construída para levá-la ao matadouro. A dor, no entanto, era tão avassaladora, tão total, que começou a se transformar. Como o carbono sob imensa pressão se torna diamante, sua agonia começou a se cristalizar em algo duro, frio e inquebrável. A tristeza deu lugar a uma fúria gelada, uma clareza cortante. Ela ergueu a cabeça e olhou para Miguel, que a observava com uma preocupação genuína em seus olhos castanhos. Naquele momento, no meio da escuridão e da ruína de sua vida, ele era a única luz, a única verdade. Ela pegou o celular de volta. Suas mãos não tremiam mais. Seus dedos voaram sobre o teclado. Eles não vão vencer, ela lhe mostrou a tela. Eles me subestimaram. Todos eles. Eles acham que sou fraca e ingênua. Mas cometeram um erro. Eles deixaram uma testemunha. Ela olhou para Miguel e ele entendeu. E eles me deram um aliado. Miguel leu a mensagem e um novo tipo de luz brilhou em seus olhos. Não era mais pena ou preocupação. Era respeito. Era determinação. Ele assentiu lentamente. Um pacto silencioso sendo selado entre eles sob a luz solitária do poste. Júlia digitou uma última frase, a promessa do que estava por vir. Eles queriam um espetáculo. Eles terão um. Mas o roteiro agora é meu. Eles se separaram no parque como dois agentes secretos, voltando para o campo de batalha por caminhos diferentes. Miguel se dissolveu na noite, retornando para a pequena casa nos fundos da propriedade que dividia com sua mãe. Júlia fez o caminho de volta para a mansão, mas a mulher que entrou pela porta dos fundos não era a mesma que havia saído. A fragilidade havia sido incinerada pela fúria, e em seu lugar restava um núcleo de aço. O choro havia secado, e seus olhos agora continham a clareza perigosa de um predador. Ela passou o resto da noite não em desespero, mas em planejamento. Em seu laptop criptografado e seguro, ela traçou a arquitetura de sua retaliação. Correr não era uma opção,
Eles a caçariam, usariam sua fortuna para difamá-la, para pintá-la como louca. Expor a verdade não era apenas uma questão de justiça, era uma questão de sobrevivência. Ela precisava de provas, evidências irrefutáveis que os destruiriam antes que eles a destruíssem. Na manhã seguinte, Júlia executou o primeiro passo de sua performance. Ela desceu para o café da manhã, parecendo a imagem da fragilidade arrependida. Estava pálida. Uma noite sem dormir ajudou. Seus olhos estavam levemente inchados e ela se movia com uma hesitação estudada. Seus pais e Rômulo estavam à mesa, a tensão entre eles palpável. "Bom dia", disse ela, a voz baixa e trêmula. Eles se viraram, surpresos. "Meu amor", exclamou Rômulo, levantando-se para abraçá-la. "Como você está se sentindo?" Júlia se permitiu ser abraçada, lutando contra o impulso de recuar de seu toque venenoso. "Melhor", ela sussurrou contra o peito dele. Eu queria pedir desculpas. A todos vocês. Eu não sei o que me deu. A pressão, o estresse. Eu estraguei tudo." "Não diga isso, querida", disse Elisa, a preocupação em sua voz soando como metal, arranhando vidro para os ouvidos de Júlia. "Nós entendemos." "Não, eu preciso dizer", insistiu Júlia, afastando-se de Rômulo para poder olhar para os três. "Eu amo você, Rômulo, mais do que tudo. E eu quero me casar com você. A semana que vem parece uma eternidade. Eu mal posso esperar para ser sua esposa." A performance foi magistral. A sinceridade em sua voz, as lágrimas que ela conseguiu conjurar em seus olhos, dissiparam completamente a suspeita deles. O alívio em seus rostos foi grotesco e revelador. Eles sorriram, trocaram olhares de triunfo e a cobriram de palavras de conforto. Eles haviam mordido a isca. A ovelha estava de volta ao rebanho, pronta para o abate. Enquanto eles se deleitavam em sua vitória percebida, a operação secreta de Júlia já estava em andamento. Naquela tarde, ela fingiu ir a uma consulta médica para controlar o estresse. Na verdade, ela foi a uma loja de eletrônicos especializada em equipamentos de vigilância. Comprou o que havia de mais moderno e discreto: microfones do tamanho de uma cabeça de alfinete, câmeras minúsculas disfarçadas de parafusos e um gravador de áudio que podia ser ativado remotamente. O próximo passo era colocar os olhos e ouvidos dentro da fortaleza inimiga. E para isso, ela tinha seu aliado invisível. Naquela noite, ela se encontrou com Miguel no local mais improvável e seguro de todos, a estufa de orquídeas, um lugar que só ela e ele frequentavam. Sob a luz fraca da lua filtrada pelo vidro, ela lhe mostrou os dispositivos. Usando o bloco de notas do celular, ela deu as instruções: o escritório do meu pai, a sala de estar perto do telefone e a mesa da varanda, onde eles tomam uísque à noite. "Você consegue?" Miguel examinou os pequenos aparelhos com a precisão de um relojoeiro. Ele não demonstrou medo, apenas uma concentração intensa. Ele assentiu, o rosto sério sob a luz prateada. Ele era o fantasma na máquina, o jardineiro que todos viam, mas ninguém enxergava. Nos dias seguintes, Miguel executou sua missão com uma habilidade fantástica. Enquanto aparava as plantas no escritório de Cláudio, uma câmera parafuso substituiu um parafuso real na estante de livros. Enquanto limpava um vaso de samambaia na sala de estar, um microfone foi cuidadosamente inserido na base do abajur. E em uma noite, enquanto recolhia as ferramentas perto da varanda, um gravador magnético foi afixado sob o tampo de mármore da mesa. Júlia, por sua vez, continuava seu papel de noiva apaixonada e submissa. Ela discutia planos para a lua de mel com Rômulo, pedia a opinião de sua mãe sobre o cardápio da festa e ouvia com paciência os conselhos de seu pai sobre como Rômulo poderia ajudar a otimizar os negócios. A cada sorriso falso, a cada toque que suportava, seu nojo crescia, mas sua determinação se solidificava. Toda noite, eles se encontravam na estufa para a colheita. Miguel lhe entregava os cartões de memória, e Júlia passava a madrugada em seu quarto, com fones de ouvido, assistindo e ouvindo a traição se desenrolar em alta definição. As conversas eram ainda piores do que ela imaginava. "Ela engoliu tudo", dizia seu pai em uma gravação, a voz embargada pelo uísque. "Aquele pequeno desmaio quase me matou do coração, mas no fim só a deixou mais ansiosa para fechar o negócio. Temos que admitir, Rômulo, você é um artista.
elogiava Elisa. A forma como você olha para ela, até eu quase acredito. Depois que tudo estiver resolvido, você receberá um bônus generoso. Rômulo ria, um som presunçoso e frio. Ela é a mais fácil de todas, tão desesperada por um pouco de afeição que se agarra a qualquer migalha. A parte mais difícil é fingir que as conversas dela sobre sentimentos são interessantes. Cada palavra era um martelo batendo em seu coração, mas também era um prego no caixão deles. Ela salvou tudo, organizou os arquivos criando um dossiê devastador. Mas a descoberta mais aterrorizante ainda estava por vir. Na penúltima noite antes da nova cerimônia, Miguel lhe entregou o último cartão de memória. Havia algo diferente em seu semblante. A calma habitual havia sido substituída por uma urgência sombria. No celular ele digitou: "Tem algo mais. Gravei hoje à tarde." Rômulo estava no jardim falando ao celular. Ele achava que estava sozinho. Júlia correu para seu quarto, o coração pesado de premonição. A gravação era de uma das câmeras que Miguel havia posicionado para vigiar o jardim. A qualidade do áudio era fraca, abafada pelo vento, mas a imagem era nítida. Júlia deu zoom, focando nos lábios de Rômulo. Ela não precisava de som. Miguel, com sua habilidade, já havia entendido tudo. E assistindo à gravação repetidamente, com base no que já sabia, Júlia também pôde decifrar o horror. "O plano continua o mesmo", diziam os lábios de Rômulo. "Era sim, na próxima semana. Assim que eu tiver o controle, vamos para a viagem. Será como da última vez, com a herdeira de São Paulo. Um acidente de barco. Ninguém nunca suspeitou. A clínica é um bom plano B, mas a solução permanente é sempre mais limpa. Menos pontas soltas." Júlia sentiu o sangue gelar em suas veias. Acidente. Solução permanente. Como da última vez, a intenção nunca fora apenas roubá-la. O plano final era matá-la. O choque foi tão profundo, tão visceral, que por um momento ela não conseguiu respirar. Isso ia além da ganância. Isso era monstruoso. E seus pais, eles sabiam disso? Eram cúmplices não apenas de um golpe, mas de um assassinato planejado. A dúvida era quase tão dolorosa quanto a certeza. O medo, por um instante, ameaçou paralisá-la. Mas então, ela pensou em Miguel arriscando tudo por ela. Pensou em si mesma, em sua vida, em tudo o que construiu. O medo se transformou em adrenalina pura. A armadilha que ela estava montando não era mais apenas para expor ladrões. Era para capturar um assassino. Com as mãos firmes, ela pegou o telefone e ligou para um número que não usava há anos. "Doutor Almeida?", disse ela quando uma voz grave atendeu. "Aqui é Júlia. Preciso da sua ajuda. É o assunto mais importante da minha vida e não podemos falhar." Doutor Almeida era o advogado mais antigo de sua empresa, um homem íntegro e ferozmente leal a ela que sempre desconfiara de seu pai. A hora final estava se aproximando. O palco estava montado, os atores em suas posições. A noiva estava pronta e o espetáculo estava prestes a começar. O dia da segunda cerimônia chegou, envolto na mesma perfeição climática da semana anterior. O sol era igualmente brilhante, o céu de um azul igualmente intenso. O aroma adocicado das flores de jasmim no arco ainda pairava no ar. Mas para Júlia, o mundo era um lugar completamente diferente. Por baixo do linho branco de seu vestido, não havia nervosismo de noiva, mas a calma fria de um general antes da batalha. Cada sorriso que ela oferecia era uma manobra tática. Cada palavra amável, uma peça se movendo no tabuleiro. Ela desceu as escadas e encontrou o mesmo cenário. Seus pais, Cláudio e Elisa, exalavam um alívio presunçoso. Rômulo a esperava sob o arco, seu rosto uma obra-prima de adoração fingida. O juiz de paz, o mesmo homem da semana anterior, ofereceu-lhe um sorriso tranquilizador. Eles acreditavam que a tempestade havia passado, que a pequena fraqueza de Júlia fora superada e que o prêmio final estava novamente ao alcance de suas mãos. A cerimônia transcorreu como um eco da anterior. Palavras sobre amor e confiança que agora soavam como um veneno nos ouvidos de Júlia. Ela manteve o olhar fixo em Rômulo, não com amor, mas com um fascínio clínico, dissecando cada microexpressão, cada brilho calculado em seus olhos. Ela via agora o mecanismo por trás do boneco, os fios que seus pais manipulavam com ganância. E então, o momento chegou. A mesa de carvalho foi posicionada. O livro de registros foi aberto.
Estamos prontos para tentar novamente? Perguntou o juiz com gentileza. Rômulo assinou seu nome com a mesma confiança arrogante, o mesmo floreio vitorioso. Ele então se virou para Júlia, a caneta estendida como um cetro. Agora seremos um só, meu amor, disse ele, a voz baixa e carregada de um falso anseio. Júlia o encarou, um leve sorriso curvando seus lábios. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Sim, seremos, ela respondeu, a voz perfeitamente calma. Mas em vez de pegar a caneta, sua mão se moveu para a pequena mesa de centro ao lado, onde um discreto controle remoto estava pousado ao lado de um arranjo de flores. Ela o pegou. A confusão no rosto de Rômulo foi instantânea. Querida, o que é isso? Sem responder, Júlia apontou o controle para a grande parede de vidro da sala de estar que dava para o jardim. Com um clique, o que parecia ser apenas vidro escurecido para a privacidade, se revelou uma tela de projeção de última geração. Ela havia mandado instalar durante a semana, sob o pretexto de criar um cinema em casa. A tela piscou e ganhou vida. A primeira coisa que todos ouviram foi a voz de Cláudio, cristalina, vinda dos microfones de Miguel. Ela engoliu tudo. Aquele pequeno desmaio quase me matou do coração, mas no fim, só a deixou mais ansiosa para fechar o negócio. O choque foi elétrico. Cláudio e Elisa congelaram, seus rostos se transformando em máscaras de horror pálido. A voz de Elisa veio em seguida, cheia de desprezo. Temos que admitir, Rômulo, você é um artista. A forma como você olha para ela, até eu quase acredito. Os poucos convidados, amigos íntimos da família, começaram a murmurar olhando de Júlia para seus pais, a confusão se transformando em espanto. Então a voz de Rômulo encheu o jardim, presunçosa e cruel. Ela é a mais fácil de todas. Tão desesperada por um pouco de afeição que se agarra a qualquer migalha. Rômulo deu um passo para trás, o rosto lívido. Júlia, que brincadeira é essa? Desligue isso agora. Ainda não acabou, disse Júlia, a voz cortante como gelo. A melhor parte vem agora. A imagem na tela mudou. Era uma gravação do jardim, o mesmo em que estavam. Rômulo aparecia, andando de um lado para o outro falando ao celular. Não havia som, mas legendas brancas, nítidas, apareceram na parte inferior da tela, traduzindo os movimentos de seus lábios. Será como da última vez. Um acidente de barco. Ninguém nunca suspeitou. A clínica é um bom plano B, mas a solução permanente é sempre mais limpa. Um grito de horror escapou de um dos convidados. A máscara de Rômulo não apenas rachou, ela se desintegrou. Em seu lugar, surgiu o rosto de um predador encurralado. Os olhos dardejando em pânico, procurando uma rota de fuga. Seus pais pareciam ter envelhecido 20 anos em 20 segundos. A cumplicidade em seus rostos, transformando-se em puro terror ao perceberem que o plano ia além do roubo. Isso é montagem. É uma farsa, gritou Rômulo apontando um dedo trêmulo para Júlia. Ela está louca. Sempre foi instável. É mesmo? E perguntou uma nova voz, calma e autoritária. As portas duplas do jardim se abriram de repente, não com a leveza da brisa, mas com a força da lei. Dr. Almeida entrou, seguido por 2 policiais uniformizados. O alívio inundou Júlia ao ver o advogado, seu rosto severo uma âncora de integridade. Rômulo, Cláudio, Elisa, disse o Dr. Almeida, a voz ressoando com autoridade. Vocês estão presos por conspiração para cometer fraude. Estelionato e, no seu caso, Rômulo, por suspeita de conspiração para cometer homicídio, com base em evidências relacionadas a um caso arquivado em São Paulo. O caos irrompeu. Rômulo tentou correr, mas foi imediatamente interceptado. Elisa desabou em lágrimas, não de arrependimento, mas de autopiedade. Cláudio apenas ficou parado, derrotado, o grande homem reduzido a uma figura patética. Enquanto os policiais algemavam seus pais, o olhar de Elisa encontrou o de Júlia. Havia súplica, incredulidade e, por baixo de tudo, um ódio profundo. Ela não conseguia entender como a peça que ela movera a vida inteira, de repente, havia se tornado a rainha do jogo. Júlia a encarou de volta, não sentindo ódio nem satisfação. Apenas um vazio profundo, o som de uma porta se fechando para sempre em uma parte de sua vida. As semanas que se seguiram foram um borrão de manchetes de escândalo, procedimentos legais e uma limpeza profunda. Júlia demitiu todos os funcionários que demonstraram qualquer conivência ou lealdade a seus pais.
Ela reestruturou o conselho de sua empresa, colocando o Dr. Almeida como seu braço direito. Ela vendeu a mansão, um palácio de memórias envenenadas, e comprou um apartamento elegante com vista para a cidade, um lugar que era só seu. Lentamente, a paz começou a retornar. Era uma paz diferente, mais forte, forjada no fogo. Ela não era mais a milionária solitária. Era uma mulher que havia olhado para o abismo e escolhido voar. Numa tarde ensolarada de primavera, meses depois, ela foi até o pequeno jardim botânico no centro da cidade. Lá, esperando por ela em um banco sob um ipê florido, estava Miguel. Ele não trabalhava mais para ela. Júlia o havia ajudado a abrir sua própria empresa de paisagismo, que já era um sucesso. Ela se sentou ao lado dele. O silêncio entre eles era confortável, cheio de palavras não ditas. Então, com uma fluidez que agora lhe era natural, suas mãos começaram a se mover. Eu nunca agradeci direito, ela sinalizou, o rosto sereno. Você não salvou apenas minha fortuna, Miguel. Você salvou a minha vida. Você me deu a verdade quando todos me davam mentiras. Você me viu quando eu mesma era invisível para mim. Miguel a observou, seus olhos castanhos cheios de um calor que a envolvia. Suas próprias mãos fortes e manchadas de terra responderam. Eu sempre vi você, ele sinalizou de volta. Eu via a mulher que chegava cansada, mas nunca derrotada. A mulher que parava para admirar uma flor nova, mesmo com o peso do mundo nos ombros. A mulher que decidiu aprender uma nova língua, não por obrigação, mas por bondade. Eu me apaixonei por ela muito antes de você saber meu nome. As lágrimas que vieram aos olhos de Júlia desta vez não eram de dor ou de tristeza. Eram de uma felicidade tão pura e avassaladora que a deixou sem fôlego. Naquele momento ela entendeu. O príncipe encantado que ela tanto procurou nunca esteve nos jantares luxuosos ou nas palavras eloquentes. Ele estava o tempo todo no jardim, cultivando silenciosamente não apenas as flores, mas também a esperança. Ela estendeu a mão e tocou a dele. E ali, no silêncio compartilhado, em uma linguagem de gestos e olhares, eles começaram a construir um amor verdadeiro, um amor que não precisava de som para ser a coisa mais poderosa do mundo. Um amor plantado na verdade e regado pela coragem, destinado a florescer para sempre.